Sebastião Feio de Azevedo tem 63 anos, é desde sexta-feira passada o novo reitor da Universidade do Porto, é o 19º reitor, foi diretor da Faculdade de Engenharia nos últimos 4 anos. Antecipar o futuro, ousar a mudança, é o título do programa de ação que se propõe concretizar numa academia que tem cerca de 31.600 estudantes e mais de 6 centenas de cursos. Sebastião Feio de Azevedo é engenheiro químico, professor catedrático, foi coordenador nacional do processo de Bolonha e da comissão que acompanhou o desenvolvimento deste modelo de ensino nas universidades portuguesas. Integrou o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Muito boa tarde, Sr. Reitor Sebastião Feio de Azevedo. Muito obrigado por ter aceitado o convite da Antena 1 para aqui estar. Imagino que estamos daqui a uns anos, aqui neste mesmo sítio, na rádio, e o senhor é convidado, nessa altura, para fazer um balanço do tempo em que foi reitor da Universidade do Porto. Que marcas é que nessa altura gostaria de estar a falar? Ou seja, que marcas é que quer deixar como reitor da Universidade do Porto? Olha, boa tarde em primeiro lugar, boa tarde a todos os ouvintes. É obviamente com gosto que falo para o exterior da Universidade, que é um ponto desde já importante, não é? As marcas que eu gostaria de deixar são as marcas que, devo dizer-lhe com toda a profundidade, coletivamente nós vamos conseguir nestes próximos 4 anos. Por um lado, espero que seja possível uma evolução importante e significativa na área pedagógica, na área dos métodos de ensino e aprendizagem dos tempos de hoje. O que é que isso quer dizer em concreto? Isso quer dizer que nós temos que evoluir para... Olha, de alguma forma para fortalecer muitos dos conceitos que o processo de Bolonha trouxe e que ainda não estão na prática do dia-a-dia da forma que eu gostaria que estivessem. O senhor considera que estamos algo atrasados em relação àqueles que são os princípios estruturantes? Não estaremos atrasados. Há muitos países que ainda não evoluíram neste sentido. Não é? Não estaremos atrasados propriamente. Mas como dizia, não concluímos grande parte não concluímos particularmente na perspectiva dos conceitos de aprendizagem e de que os estudantes sejam o centro do trabalho, digamos assim, o centro deste processo de aprendizagem. E esse caminho passa por onde? Olha, hoje em dia passa por várias coisas. Passa por um reconhecimento por parte dos professores e dos estudantes desta ideia, não é? E de perceberem que, dessa forma, se consegue melhor formação a vários níveis. E falo-lhe já de 2 ou 3 que são importantes. Mas, antes disso, comentar que nós estamos num mundo em que, de facto, houve uma evolução tecnológica enorme. Estamos com meios eletrónicos, meios digitais, chamemos assim, muito poderosos. Há, neste momento no mundo, uma ideia da chamada educação sem fronteiras, educação feita à distância, por então instituições muito desenvolvidas que já oferecem programas, eu diria, magníficos e pedagogicamente magníficos, que podem ser seguidos pelos estudantes. Nós temos que estar nesse jogo, nós temos que estar nessa ideia de evolução para o futuro. Ou seja, a Universidade do Porto vai ter cursos online? Teremos que ter, certamente que teremos que ter, mas mais do que isso temos a inovação pedagógica associada. Eu no meu programa entendi que deveria ir além da chamada educação sem fronteiras, chamei-lhe educação sem paredes e sem fronteiras, porque os próprios estudantes entre eles podem ter uma interatividade na sua atividade que hoje é possível e que até agora não tem tanto. Portanto, esse é um dos pontos, a evolução pedagógica. O outro aspecto associado a esta evolução pedagógica é diminuir o insucesso escolar, que é um ponto... Considera que é muito elevado nesta altura o insucesso escolar? Eu acho que globalmente no país é. Globalmente na Universidade de Porto também. O insucesso escolar é grande. Eu tenho dificuldade em entender como é que mesmo a nível já de 3º e 4º anos, eu admito que no 1º e no 2º ano haja uma percentagem de falhas, de pessoas que não se adaptaram, que têm que refazer o seu percurso. Agora, tenho grande dificuldade em aceitar e entender que a nível de um 3º, 4º ano, perto do fim do curso, continua a haver reprovações e coisas desse género que não pode haver. E como é que pode ser dada a volta a essa realidade do abandono escolar no ensino superior? A volta, não há solução fácil, não é? Muito fácil falar, é muito difícil fazer. É bom não estarmos aqui com especulações populistas ou coisa do género. A volta faz-se promovendo que os estudantes, de facto,
integrem os métodos de aprendizagem, os métodos de avaliação estejam mais associados ao processo de aprendizagem e com isso nós melhorarmos o rendimento dos estudantes. O senhor falava há pouco, antes de começarmos esta entrevista, que tem uma visão própria sobre o que devem ser as propinas e considerava, se bem entendido as suas palavras, a possibilidade de elas serem flexíveis no sentido de incentivar os alunos. Eu penso que essa era uma possibilidade, não é? Essa é uma possibilidade. As propinas, o grande problema de Portugal, as propinas, eu diria que nem são tão elevadas quanto isso. A ação social é que é baixa e os nossos rendimentos é que são baixos. Os rendimentos das universidades? Não, os rendimentos das pessoas. Dos portugueses. Os rendimentos dos portugueses são baixos. A nossa ação social é muito baixa. A ação social só cobre um número muito reduzido de pessoas, digamos, há uma classe média baixa, os chamados pobres envergonhados que nós temos no nosso país, são pessoas que não têm rendimento para sustentar, para ter os filhos nas universidades. É um problema grande que nós temos neste momento, não devemos escamotear isso, não é? Portanto, não são tantas propinas que são baixas, que são altas, os nossos rendimentos é que são baixos. Eu penso que podia haver alguma imaginação, mas mais uma vez é um assunto que tem que ser tratado desde logo com os estudantes, não é? E tem que ser com as estruturas estudantis e tem que ser tratado a nível de governos e a nível de legislativo, não é? Eu apoiaria uma ideia de haver uma flexibilidade no modelo de propinas que de alguma maneira compensasse aqueles que têm um rendimento mais certo e durante a sua vida de estudante e que penalizasse um pouco aqueles que por várias razões atrasam a sua formação, não é? Acho que isso era uma possibilidade, mas estamos a falar em termos de refletir sobre formas de procurar resolver alguns problemas que nós temos na nossa universidade. Já que estamos a falar de propinas, quais são os modelos de financiamento alternativos, uma vez, e estamos a falar obviamente da Universidade do Porto, uma vez que o Conselho Geral da Universidade pôs de lado a possibilidade de as aumentar. É verdade também que na passada sexta-feira o Ministro da Educação e da Ciência, Nuno Crato, garantiu precisamente à margem da cerimónia de tomada de posse do Sr. Reitor que as universidades não têm problemas de ruptura financeira nem devido à decisão do Tribunal Constitucional, nem ao reforço de 30 milhões de euros que deve ser reposto esta semana. Está seguro que a Universidade do Porto não terá de encarar problemas de tesouraria a curto prazo? Tesouraria a curto prazo, não. O que se coloca, é claro, é que é impensável que uma grande instituição, como seria impensável que uma TAP ou que uma Galp ou que uma funcionasse com verbas a um mês de distância, não é? Funcionasse sem meios, sem alguma reserva para poder fazer face a problemas que eventualmente tenha. É bem claro que se nós mantivermos um sistema de cortes como temos tido, se agora estas verbas que deverão ser repostas, e espero que sim, que sejam repostas, o caminho é esse, o que está conversado com o Governo é que vai haver uma reposição de verbas, não é? Se isso não acontecer, nós muito rapidamente chegamos a um ponto de pré-ruptura ou de ruptura, não é? Evidentemente que isso é uma possibilidade, mas estou convicto que não será o caso. Não é? Quais são os modelos que desenha na sua cabeça para encontrar formas alternativas de financiamento, ou seja, para que as universidades neste ponto tenham mais autonomia? Olha, certamente que as formas alternativas de financiamento, para lá de um aumento das verbas do Estado, como é evidente, não é? Que bem precisas são, até porque tem havido cortes sucessivos ao longo de muitos anos, e não é deste Governo, e não é só deste Governo, tem havido cortes desde 2008 ou 2009 sucessivos, são naturalmente maior interação com a sociedade por um lado e maior capacidade de ir à Europa buscar verbas para a investigação. Nós temos que melhorar muito, isso era outro ponto, há bocado falei-lhe da questão pedagógica, a outro grande pilar é a questão da investigação. E nós temos que, inequivocamente, ser mais competitivos e capazes de ir buscar aos projetos europeus, aos programas europeus, verbas para financiar a nossa investigação. Temos aí uma margem significativa de progresso ainda. O que é que o Governo, e já agora a Universidade do Porto, já disse aqui que tem margem de progresso nesse capítulo, pode e deve fazer, Governo e Universidade, para não deixar de desaparecer ou descer abaixo de um limite razoável a investigação científica, nomeadamente no Porto? Bom, a investigação científica no Porto, neste momento, está muito positiva. Na Universidade do Porto, neste momento, a investigação está bastante bem. Tem que estar melhor, mas está bastante bem. O que é preciso é que haja claramente uma estrutura, para já, de gestão de recursos humanos que dê ânimo às pessoas.
é preciso que haja um mínimo de verbas para manter a investigação. Mas para isso tem que deixar de haver cortes, porque os cortes são suscetíveis de provocar... Mas acabamos de falar disso. Por um lado, é necessário que o governo... Que eles acabem. Como? Que os cortes acabem, não é? Sim, certamente que seria bom que os cortes acabassem, mas nós sabemos a situação em que o país está. Vamos ser realistas, nós sabemos a situação em que o país está. Naturalmente que nós não queremos cortes, como outras áreas não querem cortes, não é? A realidade é que nós temos que ir buscar mais verbas ao exterior. Isso é um ponto claro para mim. Temos que ir buscar mais verbas ao exterior. É evidente que, havendo mais verbas do exterior e havendo uma melhoria do financiamento por parte do Estado, nós temos meios para reforçar a nossa capacidade de investigação, para reforçar a nossa capacidade pedagógica, não é? Mas deixe-me já agora fazer um comentário, que já fiz outro dia e que é importante. Para lá das verbas, que são seguramente importantes, há uma outra parte, e essa sim é uma parte que me incomoda particularmente, porque é mais uma questão de cultura do que um problema de crise, que é o problema da burocracia. Nós temos que ser capazes, definitivamente, de dar maior autonomia, maior flexibilidade de funcionamento às universidades, porque isso custa-nos dinheiro, custa-nos tempo e é desnecessário. E por isso é que fiz um apelo outro dia ao Sr. Ministro, e faço continuadamente, para que o Governo, o Poder Legislativo, analise com os reitores, analise com as estruturas universitárias a melhor forma de resolver os problemas, mas ajude a diminuir a componente burocrática, que atualmente é muito forte e realmente nos dificulta muito a vida. E acha que o Ministro está aberto a interpretar as suas palavras? Eu acho que sim. Uma coisa é estar aberto, acho que sim. Eu conheço bem o Sr. Ministro e estou absolutamente convencido que, e o Sr. Secretário de Estado, já agora também, que partilham muito desta preocupação. Daí até se conseguir resolver o problema é mais complexo. Não é? Quando fala em burocracia, fala também, obviamente, em questões de organização da própria universidade. Falo também disso. Falo de governação, falo de gestão de recursos humanos, falo de gestão de compras, falo de uma coisa muito simples, que é nós termos um pouco de capacidade de premiar o mérito. Falo de todo um conjunto de coisas concretas que conheço bem. Está a pensar em racionalizar meios, juntar serviços? Também temos que fazer isso. É bom pôr o dedo na ferida, porque também temos que fazer isso. As coisas não se resolvem com uma solução só, não há só um problema, há vários problemas, não é? Também temos que melhorar continuadamente, racionalizar, ver em que é que podemos de facto poupar. Um aspecto, já agora voltando à pedagogia, neste momento da vida, a multidisciplinaridade é uma coisa absolutamente essencial. Os cursos não podem ser estanques. E no conceito de multidisciplinaridade, cabe claramente nós pensarmos em reorganizações internas, cabe claramente nós pensarmos em ter, coisas como departamentos multifaculdades, ter formas das pessoas... Dar força a uns departamentos e encerrar outros, por exemplo. Não será encerrar, em nenhum momento. Poderá dizer-se que passarem a ser um departamento que colaboram ao serviço da universidade e ao serviço do conhecimento, não é? Tem outra nomenclatura, provavelmente. Com outra nomenclatura, provavelmente. Mas, portanto, acima de tudo, nós temos que conseguir, enfim, promover o diálogo entre as pessoas de diferentes áreas, por forma a maximizar a nossa capacidade de resposta, tanto na área pedagógica como na área científica. Acha que a Universidade do Porto tem cursos a mais neste momento? Não creio que tenha cursos a mais. Pode ter um número residual de cursos que não tenham neste momento procura. Pode ter um número residual de cursos, mas não tem, em termos significativos, não tem cursos a mais. Em termos significativos, garantidamente que não tem. Portanto, não se propõe encerrar cursos? Não. Isso é uma coisa que naturalmente pode ocorrer por conversa entre os diretores. Repare, isso é um outro aspecto que já agora me permita que... A universidade é, como sabe, muito grande e é uma universidade que contém todas as áreas de conhecimento. Tem por base 14 faculdades. O trabalho das faculdades é a base de todo o desenvolvimento da universidade. O trabalho dos diretores e dos colegas das faculdades eu estive na Faculdade de Engenharia até agora, não é? Portanto, não tenho dúvida sobre o que estou a dizer. O trabalho das faculdades é absolutamente essencial. Ao reitor cabe, em larga medida, o papel de promover, não é que os colegas individualmente não pensem nisso, como eu pensava como diretor da FEUP, mas cabe ao reitor, é uma obrigação do reitor, promover o diálogo entre as faculdades. Isso não foi feito nos últimos anos? Tem sido feito. Ouça, esse é outro aspecto que também importa salientar. Nós vivemos um período de muita qualidade. Eu quero construir em cima do que está feito e dar um passo mais. Mas nada do que é dito quando se conversa sobre estas coisas significa que no passado se tenha feito zero, nada disso. No passado fez-se muito
e estamos num nível que nos pode dar alguma satisfação. Temos um rumo de políticas de educação consistente ao longo das últimas décadas? Não acho que tenhamos um rumo, está a falar a nível nacional. Claro. Não acho que tenhamos um rumo de políticas consistentes. Nós, há mais de 25 anos, e o senhor se calhar recorda-se e tem ouvido falar da famosa reorganização da rede do sistema. Não é por falta de conhecimento que não se reorganiza a rede, é porque não há capacidade para ultrapassar resistências. Portanto, seja qual for a solução, há sempre um grupo que não está satisfeito e que promove uma resistência grande. Nós somos conservadores. Os portugueses são muito conservadores em muitas matérias, não é? E, o que dificulta muito algum desenvolvimento. Nós temos que nos adaptar aos tempos. E, de alguma maneira, uma parte da fatura, é muito fácil dizer que a culpa dos nossos problemas hoje é da Europa e da crise da Europa. Isso não é verdade, na minha perspectiva pessoal. Eu conheço muito bem a Europa, certamente que a crise da Europa nos trouxe muitos problemas, mas uma parte dos problemas é nossa, é culpa nossa. São as nossas dificuldades de nos adaptarmos aos tempos, são as nossas dificuldades relativas. E repare bem, eu estou a falar em termos relativos na Europa, não estou a falar em termos do mundo, que nós somos muito desenvolvidos. Em termos relativos com os países mais, enfim, mais avançados e mais desenvolvidos e mais ricos da Europa, nós temos um déficit de organização, de racionalismo, de rigor, que nos limita a nossa competitividade. Portanto, nós temos que ter a coragem de olhar para esse problema e de pensar que temos que fazer alguma reforma. Eu não sou revolucionário, mas sou reformista. E, portanto, nós temos que ter a capacidade precisamente disso, de antecipar o futuro e de usar a mudança. É essa a sua linha de atuação para os próximos 4 anos? É essa uma ideia, promover essa evolução cultural nesse sentido. Está convicto que esse conservadorismo que caracteriza os portugueses não vai ser, dentro da Universidade do Porto, uma barreira? Temos que conversar. Tenho confiança no futuro, temos que conversar. Sr. Reitor, muito obrigado por ter vindo à Antena 1. Muito obrigado, eu. Novo Reitor da Universidade do Porto. Tenho muito gosto. Sebastião Feio de Azevedo, boa sorte no trabalho que tem pela frente. Obrigado.